Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 4. Esse é o texto da nossa meditação, o texto para a nossa prédica de hoje à noite. Portanto, abra a sua Bíblia nesse livro, Tiago, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do versículo 13 até o versículo de número 17. Além do mais, se você não tem uma Bíblia, não tem um exemplar, aqui nós vamos projetar para que você também possa acompanhar o texto bíblico. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 17. Diz assim um texto bíblico da palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existe uma história, é uma fábula de um galo que achava que toda vez que ele cantava, o sol nascia e as pessoas faziam aquilo que é corriqueiro: sair de casa para ir trabalhar, tirar o leite da vaca na fazenda e assim realizar atividades do cotidiano. E esse galo viveu todo o tempo achando que o cantar dele fazia com que o sol nascesse e todas as coisas girassem. E ele até se vangloriava, havia jactância no coração dele, e ele falava até mesmo para os outros animais: olhe, depois que eu canto, o sol nasce e todas as coisas acontecem. E os outros animais observavam que de fato era assim que acontecia. Ele cantava e todas as coisas aconteciam de acordo com o dia. Mas certa feita ele dormiu e o sol nasceu antes dele acordar. E quando ele acordou, meio que desesperado, vendo as coisas acontecerem, ele percebeu que o mundo não girava em torno da sua figura. E assim ele, cabisbaixo, entendeu que ele era apenas numa multidão de seres. Lógico que isso é uma fábula, é uma história, como eu disse, mas representa algo que o nosso texto tem a falar, e o que eu me proponho a pregar hoje à noite para todos que aqui estão, segundo a interpretação do texto bíblico: a jactância, o orgulho, quando achamos que as coisas que acontecem por causa de nós. Quando olhamos para o livro de Tiago, nós encontramos essa epístola como uma epístola muito prática. Nós encontramos o próprio escritor dizendo que se nós tivermos fé, mas não tivermos obra, de nada vale a nossa fé. Nós encontramos a praticidade do culto, quando o próprio autor diz que o nosso culto não é aceitável ao Senhor quando nós fazemos dissensões, fazemos acepções de pessoas. Quando entra um rico na igreja e nós damos os melhores lugares para estes, enquanto os pobres nós preterimos. E assim nós temos toda a epístola, toda a carta mostrando de forma prática como o cristão deve viver.
ele inclusive deve fazer o bom uso da língua, ele não pode maldizer o irmão com a mesma língua que ele vem a bendizer ao Senhor Deus, e tantas outras questões práticas, como o uso do dinheiro no capítulo 5, a paciência que devemos ter, a oração, e tantos outros aspectos mais, que se eu fosse discorrer aqui, eu passaria um bom tempo apenas para falar o contexto desse livro. Mas é necessário que eu, mesmo que sucintamente, fale sobre isso, porque quando nós nos deparamos com o nosso texto, nós precisamos olhar para o mesmo e abordá-lo de forma prática. E quando nós pensamos em tudo que nós lemos aqui e pensamos no que estamos vivendo, ou seja, o último dia do ano, a espera de um novo ano, nós refletimos quanto à oportunidade que o Senhor nos concede para vivermos uma praticidade que venha agradá-lo e não venhamos simplesmente viver no campo da teoria. E quando observamos esse texto, eu diria que ele é próprio para o nosso tempo e para a nossa reflexão hoje à noite, porque ele fala sobre planejamento. E eu acredito que você já deve, no mínimo, ter planejado alguma coisa para o ano de 2019, pelo menos na sua mente. Não sei se você já fez alguma resolução e colocou no papel, mas no mínimo você planejou alguma coisa, almeja alguma coisa e tem pensado algo para o ano de 2019. E além do mais, existe uma expressão própria do texto que me remete a uma reflexão quanto a esse aspecto do ano novo, porque quando nós olhamos para o versículo 13, nós encontramos a expressão, e lá passaremos um ano, mostrando então que há um planejamento, e esse planejamento é um planejamento para um ano. Então, nós temos aqui esse aspecto muito próprio para a nossa meditação e para a nossa vida. Todos nós planejamos. Quando pensamos em organizações, aí é que o planejamento precisa ser feito mesmo. Nós encontramos todas as repartições públicas planejando orçamento, ações, medidas e tantas outras situações mais que envolvem um plano e uma meta. Quando pensamos na igreja, também observamos a mesma característica. Quando pensamos na família, você planeja, não é verdade? Você planeja onde seus filhos vão estudar, você vai planejar até mesmo a existência deles, quantos serão, você vai planejar a compra do material. Então, nós planejamos muitas coisas como família. A vida, para ser bem vivida, ela precisa ser organizada, e o planejamento perpassa por esse aspecto. Você não vai viver uma vida bagunçada, desorganizada. Você até planeja mais ou menos o que você vai fazer amanhã. Pode até ser não fazer nada. Amanhã é feriado, eu vou ficar o dia inteiro dormindo. Mas ainda assim você planejou não fazer nada. E você vai planejar o seu janeiro, o seu fevereiro. Assim nós agimos. Todos nós planejamos. Agora, qual é a base dos nossos planejamentos? Esse é o ponto específico aqui do texto. Quando pensamos em mais um ano que está prestes a iniciar, quando pensamos no tempo futuro, quando pensamos essas questões, nós podemos dizer que, ainda que tenhamos o nosso planejamento, ainda assim existem aspectos que são incertos quanto ao futuro, e é isso que o texto vai trabalhar. Nós precisamos entender que há ciclos na vida, e esses ciclos envolvem uma jornada de início, de meio, fim de um projeto, mas ainda assim há um reinício dentro daquele aspecto que nós estamos falando aqui. A sua vida, ela não vai começar a partir de 2019, ainda que algumas coisas que você tenha estabelecido como meta, como planejamento, venham a começar, mas ainda assim você vai dar continuidade a vários planejamentos que você já tinha resolvido fazer e até mesmo começou a executar. Quando pensamos em tudo isso, nós pensamos que isso é salutar e importante, mas a despeito de Deus, e é esse o ponto específico da nossa meditação, a despeito de Deus, isso não vale
absolutamente nada. O que eu quero dizer é que planejar é uma coisa boa, mas nós precisamos colocar Deus no nosso planejamento. E é sobre isso que nós vamos meditar na noite de hoje, planejando o ano segundo Deus. E como nós podemos planejar o ano segundo Deus? A primeira questão, a primeira resposta a essa pergunta, como planejar um ano segundo Deus, vem nos seguintes termos: sem usura. Sem usura. E isto eu não estou falando da minha própria mente, mas eu estou apenas abordando o que o texto tem para nos dizer, porque nós estamos extraindo esta verdade do próprio texto que acabamos de ler. Perceba o versículo de número 13 que diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Então percebam a expressão negócio e lucros. E essa expressão, ela está dentro de um contexto. Dentro de um contexto, quando nós olhamos no versículo 2 do próprio capítulo 4, eu acredito que você não fechou a Bíblia, a mesma está aberta aí, e olha o que é que diz esse versículo 2, do mesmo capítulo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando olhamos para o contexto posterior, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos ainda também um contexto de finanças, um contexto de usura, um contexto de lucro, quando o próprio autor da carta diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, mostrando exatamente um aspecto futuro, um aspecto daquilo que está por vir, que na teologia nós chamamos de um aspecto escatológico. O juízo de Deus vai se manifestar no futuro para aqueles que são avarentos. E então o verso de número 2 diz: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Então percebam que dentro do contexto do nosso texto, o autor bíblico está falando sobre a questão das finanças. E é certo que quando planejamos, nós colocamos lá um item voltado para a finança na nossa vida, não é verdade? Eu mesmo, quando falei aqui sobre planejamento, falei sobre questão orçamentária, falei sobre compra de material de crianças. Quando você pensa em ter filhos, você pensa nesse aspecto financeiro, e é natural que nós venhamos pensar nisso, não só para o ano de 2019, mas planejarmos as finanças pela vida inteira, quando pensamos no trabalho, na profissão e nos programamos para isto. O que eu quero dizer é que não há nenhum problema em pensarmos na questão financeira e no aspecto financeiro. Não há nenhum problema em planejarmos a nossa vida financeiramente. O grande problema está na usura. O grande problema está no coração que deseja mais e mais. Pensemos um pouco sobre o fim do ano. Não sei quantos viram, esse ano eu não vi mais detidamente, eu sempre gosto de ver, mas esse ano eu não vi nem um pouco sobre essa questão da Mega Sena da virada, né? Mas eu sempre gosto de observar. Hoje eu fui no Extra e vi a fila estava grande em todos os lugares, inclusive nas lotéricas. E a gente observa que as pessoas jogam e se coloca bem no final do ano exatamente por essa expectativa, né? A Mega Sena da virada, é porque no ano de 2019, e aí os outros anos também, eu quero entrar o ano com muito dinheiro. E até a musiquinha da virada, né, já mostra essa expectativa, né? É muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O camarada já tem tanta saúde, ele ainda vai dar e ele ainda quer vender a saúde. É um aspecto
mundano quando nós entendemos que os recursos não são servos, mas são senhores da nossa vida. E quando olhamos esse aspecto, segundo as Sagradas Escrituras, os ricos que são condenados aqui no capítulo 5, eles são condenados porque ficaram ricos às custas dos outros. É o aspecto da usura no coração do homem. O homem, ele não se cansa de granjear e de lutar por aquilo que ele deseja. E o que ele mais deseja é o dinheiro. O homem sem Deus. E é por isso que nós precisamos refletir nesse aspecto e dizermos o seguinte: não há problema nenhum, até mesmo em você ser rico. Se Deus lhe der essa graça de você ser rico, segundo algo que é lícito, não há problema nenhum quanto a isso. É uma bênção que inclusive o Senhor dá. Agora, o grande problema está no aspecto do seu coração. Como está o seu coração diante daquilo que você tem? O seu coração é possuído pelas riquezas? Ou o seu coração é possuído pelo amor de Deus, ao passo que as riquezas serão subservientes à sua vida, e elas serão servas, e você vai usar o seu recurso e o seu dinheiro, não só para a sua manutenção, mas para a glória de Deus e para a bênção na vida dos outros. É esse o grande aspecto aqui do texto, porque quando nós planejamos e colocamos no nosso planejamento o granjear dinheiro, e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Nós precisamos de recursos materiais. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa pagar as suas contas. Todos nós que aqui estamos desejamos ter dinheiro. Agora, o grande problema é quando o dinheiro está no nosso coração e esse desejo ultrapassa o desejo de termos ao Senhor Deus. O interessante é que quando olhamos para esse texto, nós encontramos a perspectiva do hoje, do amanhã, do futuro. Passaremos um ano, um aspecto de negociação, um aspecto de granjear, de ter lucro e até de mudança. Olha, nós vamos nos mudar, vamos para a cidade tal, lá nós vamos passar um ano e vamos trabalhar e ganhar muito e lucrar. Eu lembro de um momento em que eu fui fazer uma visita com um pastor já idoso. Ele foi visitar uma pessoa que estava chegando na igreja dele. Ele me chamou para essa visita, e essa pessoa estava chegando à igreja dele porque estava se mudando de uma cidade, de um estado, para a cidade onde estava localizada a igreja dele. E ele fez a seguinte pergunta na primeira visita que ele teve àquela família: por que vocês estão aqui nessa cidade? E aí o rapaz respondeu nos seguintes termos: nós estamos aqui porque nós estamos procurando um emprego, conseguimos um emprego e viemos para cá para trabalhar. E esse pastor mais antigo disse o seguinte: se você está aqui para isso, então melhor é você voltar para a cidade de onde você veio. Parece dura essa palavra, não é verdade? Mas ele estava querendo dizer, e ele complementou da seguinte forma: você deve vir para aqui para a glória de Deus, para abençoar essa cidade. Você deve vir para aqui para dar e não para receber. E quando pensamos na vida, nós pensamos naquilo que tem governado o nosso coração, naquilo que tem direcionado a nossa existência. E a grande verdade é que o Deus ouro, Mamon, tem direcionado a nossa existência e pode direcionar o seu planejamento, o seu futuro e o seu ano 2019. E isso é um equívoco. É por isso que o planejamento segundo Deus deve ser feito sem usura. Você deve pensar até mesmo em ter, e se você tiver mais, que você possa doar mais, que você possa dar mais, porque aqueles que desejam ser ricos, eles acabam cobiçando, desejando, e o recurso que ele tem é para a destruição da sua própria alma, porque como o próprio Senhor Jesus disse, não há como servir a dois senhores: ou você há de amar um e aborrecer o outro, ou se devotar a um e menosprezar o outro. Não há como servir a Deus e as riquezas. Então, ou nós temos a Deus como Senhor da nossa vida, ou o dinheiro vai nos possuir, e nós seremos guiados pelo dinheiro. A grande questão, meus amados irmãos, é que aonde está o nosso coração, segundo o próprio texto do Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E a grande verdade é que quanto mais nós nos apegamos às coisas de Deus,
nós mais nos desapegamos das coisas aqui da terra. E quanto mais nós nos apegamos às coisas aqui da terra, mais nós nos desapegamos de Deus. E esse é o grande problema da humanidade do século 21, e sempre foi também. Mas nós temos no mundo pós-moderno, na modernidade tardia, um Deus chamado ouro, o materialismo. Nós compramos muitas coisas que não precisamos para agradar pessoas que nem gostamos, e nós fazemos isso porque o nosso coração gosta de aparecer. Nós queremos mostrar o quanto somos poderosos, e o dinheiro tem a ver com a identidade, com poder. Nós queremos criar uma identidade e um poder a partir daquilo que nós temos, quando na verdade nós já temos uma identidade em Cristo. Quem nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Portanto, quando planejarmos o nosso ano, que nós venhamos planejar segundo Deus, que nós venhamos planejar segundo a vontade do Altíssimo. E eu tenho certeza que no seu planejamento você pode incluir recursos materiais. Não há problema nenhum quanto a esse aspecto, como eu já venho falando ao longo desse sermão, mas que você possa colocar todo o seu recurso e tudo que você tem de forma subserviente ao Senhor da glória, e que Ele seja o Deus que guia o seu futuro, o seu destino e a sua vida, porque é esse Deus que guia todas as coisas e que determina todas as coisas. Portanto, que nós venhamos viver sem usura, sem cobiça e sem inveja, tudo o que o texto condena. Quando pensamos em tudo isso, nós pensamos o seguinte: vivemos em um mundo material, mas isso não quer dizer que nós somos materialistas. Nós precisamos nos alimentar, mas não só de pão vive o homem, mas vive primeiramente da palavra que procede da boca do Senhor. Olha o modo que Tiago fala aqui no texto: iremos para, e aí encontra resolutividade, proatividade, que arrasta até outras pessoas com ele. Olhe o que é dito também: hoje ou amanhã, a rapidez em planejar, a vontade de executar. E ele está certo que o planejamento dele vai trazer os resultados esperados pelo planejamento e pela execução dele. Nós devemos planejar nossos ganhos, nossos lucros, mas debaixo da vontade de Deus e não debaixo do orgulho humano. É contraproducente o orgulho nos dá alguma coisa, porque o orgulho não nos dá nada, só destrói. E é nesse aspecto que nós vamos para o segundo ponto: planejando o ano segundo Deus. Como planejar o ano segundo Deus? Sem usura, mas tendo reconhecimento da nossa incapacidade. Olha o que é que diz o verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como é que você planeja se você nem sabe o que é que vai acontecer amanhã? Você diz: amanhã eu vou fazer isso e aquilo, mas você nem sabe o que é que vai acontecer amanhã. E o texto continua: que é a vossa vida? Interessante essa pergunta, é uma pergunta retórica, que vai mostrar não só a nossa incapacidade de conhecermos o futuro, mas a nossa incapacidade de vivermos. Será que nós determinamos o nosso amanhã? Eu vou contar um segredo para todos vocês, que vocês sabem, mas eu gostaria de contar com outras palavras. Todos nós estamos carregando no nosso bolso uma senha. Você sabia disso? Só que essa senha, nem você sabe o número, nem eu. Essa senha funciona da seguinte forma: quando o Criador chamar seu número, você não vai poder falar bem assim: passa na minha frente alguém aí, vem outro. Não, quando lhe chamar, chegou sua hora. A sua senha vai ser chamada e você vai ser chamado pelo Eterno. Isso significa que você vai passar dessa vida para outra. Que é a vossa vida? Olha o que é que o texto diz: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós somos incapazes de nos mantermos vivos. Lógico que aqui eu gostaria de trazer um aspecto muito particular dos nossos planejamentos e da ação de Deus. Eu não estou querendo dizer que você não deve planejar, nós devemos planejar, mas o nosso planejamento não garante a execução daquilo que nós haveremos
de realizar segundo o planejado. O homem pensa em planejar e ele mensura o que vai acontecer, só que existem algumas brechas que ele não consegue mensurar. Ele mensura um planejamento, ele pensa em algo, mas existem brechas, e essa brecha é a finitude e o conhecimento do amanhã. Ele é falível nesse duplo aspecto. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele planejou, mas de repente ele planejou viajar, mas o carro quebrou. Ele planejou alguma coisa, mas não deu certo, e então ele não vai executar. Então ele não sabe. Mas além disso, de não conhecer o futuro, ele também não consegue se manter vivo, ainda que ele lute para tal. O interessante é que quando nós pensamos nisso, nós pensamos em dois fatores: o fator do empreendimento humano, o fator da ação humana. Nós agimos e planejamos e precisamos fazer isso, é a responsabilidade humana. Deus lhe fez responsável pela sua vida, você é responsável por controlar alguns aspectos da sua vida, e você controla alguns aspectos da sua vida. Isso se chama responsabilidade humana, mas existe um aspecto que lhe foge, um aspecto que nos foge, que é o aspecto da soberania divina. É um aspecto que está além de nós, é o aspecto do Deus que governa todas as coisas. Então, quando olhamos para a nossa existência, nós precisamos colocar esse duplo aspecto: o aspecto daquilo que eu faço como responsável pela vida que Deus me deu, e é nesse aspecto que eu planejo, que eu penso, que eu ajo, que eu executo, mas eu não devo esquecer e nem perder de vista que tudo isso só acontece porque o Deus soberano assim me permite, assim me concede a graça e a vida. E portanto, existem aspectos que fogem ao meu controle, mas não existe nenhum aspecto que foge do controle de Deus. Portanto, esse é o aspecto que nós precisamos ver dentro dessa realidade de entendermos a nossa finitude e entendermos a nossa incapacidade. Portanto, quando olhamos para esse texto, o versículo 14, nós encontramos, primeiro, a nossa finitude em conhecer, e aí nós encontramos o ser humano como ignorante. Nós não conhecemos o amanhã, mas além disso, nós temos um segundo aspecto, que é a finitude da nossa existência, a nossa fragilidade. Sois apenas como a neblina, que aparece e logo se dissipa. Quando olhamos para a nossa vida, para a nossa existência, você olha para trás assim, você pensa bem assim: eu nem acredito que eu já vivi tantos anos. Aí você vai pensar na quantidade de anos que você tem, né? Você vai olhar para trás assim e falar bem assim: eu não acredito que eu já vivi 30 anos, 40 anos, o tempo passou muito rápido. E aqui nós recebemos, há alguns anos atrás, um pastor norte-americano que, abordando o Salmo de número 90, ele fez uma bela apresentação da mensagem da parte do Senhor, o Mike Bumore, e no Salmo de número 90 fala que a nossa vida sobe a 70 e a 80 anos, e no melhor desses anos é câncer e enfado. Então a expectativa de vida do ser humano, principalmente do brasileiro, é mais ou menos isso. Se você pegar 70 a 80 anos, aí você coloca 75 anos. Então, aqueles que viveram 25 anos, segundo o Mike Bumore, dentro da sua apresentação, passou os 26 anos, então ele já está vivendo o segundo terço da sua vida. E se ele passou dos 50 anos, então ele já está vivendo o início do terceiro terço da vida dele. Então, dividindo a vida em 3 momentos, em 3 partes, nós já temos uma boa parte vivida, não é verdade? E quando pensamos assim, nós pensamos: daqui a pouco está chegando a minha vez da senha ser chamada. Nós somos frágeis, nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos da nossa existência, o que nos sucederá amanhã. E o interessante a refletirmos nesse aspecto é que o texto fala, inclusive o Salmo de número 90, que nós somos como uma relva que viceja, está verde, está bonita, mas assim ela está de manhã, à tarde ela murcha, seca e morre. Nós somos como uma neblina, passamos voando.
uma dissipação fácil da neblina, e assim é a nossa vida. Eu gosto de outras duas figuras, um castelo de cartas e um castelo de areia. Eu gosto dessas duas figuras que remontam a nossa vida e a nossa existência. Castelo porque a gente pensa em algo forte, algo fortificado, imponente, glorioso e grande. E quando pensamos no aspecto de ser de cartas, apenas um sopro, um vento derruba. E quando pensamos de areia, é só jogar água e tudo se esvai. Quando pensamos na nossa vida, olhamos uma fortaleza, uma juventude, uma capacidade, e os nossos planos e a nossa vida mostra tal realidade. Mas quando pensamos mais profundamente na nossa existência, nós percebemos que nós não somos nada. Apenas um mosquito pode nos picar e pode nos matar. Portanto, meus amados irmãos, a nossa fragilidade deve nos levar a uma dependência de Deus. A nossa fragilidade deve levar os nossos planos aos pés do Senhor. E é esse o nosso terceiro e último ponto. Planejando o ano segundo Deus. Além de ser planejado sem usura, além de ser planejado conhecendo a nossa incapacidade, nós devemos planejar sem soberba. Porque é isso que o texto fala. O verso seguinte, verso 15 e 16, diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, reconhecendo a nossa finitude, nós não temos soberba para dizer, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Antes, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, e vamos dizer, se o Senhor quiser, não só nos mudaremos, como faremos isso e aquilo, ganharemos dinheiro, trabalharemos, colocamos tudo debaixo dos auspícios do Senhor. E o versículo de número 16 diz, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões quanto ao planejamento, quanto ao futuro, quanto ao que está por vir. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Jactância aqui é soberba, é o orgulho. O orgulho, a prepotência, a arrogância do coração humano. Você talvez já tenha ouvido alguém falar, eu já ouvi, e isso é muito comum daqueles que não têm Deus, quando eles mostram que eles conseguiram e quando eles estão argumentando contra a existência de Deus, eles dizem o seguinte, não foi Deus que deu isso aqui para mim não, foi esse meu braço aqui, ó. Eu que trabalhei bastante para ter essa casa que eu tenho. Eu trabalhei bastante para ter esse carro que eu tenho aqui. Então as pessoas acabam mostrando o que há no coração delas. Orgulho, prepotência, achando que elas são donas de si mesmas, como aquele galo, lá no início do meu sermão, da minha prédica, que achava que tudo acontecia por causa dele mesmo. É orgulho, é jactância, e muitos agem assim, quando pensam que o seu destino está à sua própria mercê, segundo o seu próprio agir, segundo a sua própria sabedoria. Mas quando olhamos e percebemos que o ápice do texto está exatamente nesse versículo de número 15, quando nós devemos submeter a nossa vida ao senhorio do Senhor, e nós trocamos a soberba humana pela soberania divina, nós trocamos o orgulho humano pelo governo eterno de Deus, e nos submetemos a Ele dizendo, Senhor, faça conforme o querer do Senhor, e eu sei que o Senhor me ama, e tudo que o Senhor fizer para mim será bom, porque eu me submeto ao governo e à autoridade do Senhor. Essa deve ser a atitude de um cristão, esse deve ser o nosso planejamento para o ano de 2019, nos submetermos a tudo que o Senhor tiver para nós. Se Ele tiver coisas boas, que assim venham as coisas boas. Se Ele tiver coisas que aos nossos olhos são aparentemente ruins, que venham essas coisas que são aparentemente ruins, porque ainda assim Ele tem o trabalhar dele na minha vida, e ainda assim aquilo que é ruim se transformará em bem, para a glória do nome dele e para o meu bem, porque como diz as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, eu já parto do pressuposto de que todo homem sem Deus é soberbo, ele é arrogante e ele é jactante.
Logo, não existe meio termo. Aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Deus o exaltará, conforme o próprio capítulo 4, versículo 10 nos mostra. No próprio contexto, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Agora, aqueles que se orgulham, esse Deus haverá de humilhá-los. Quando pensamos nesse aspecto, é só olharmos para o versículo 6, quando diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ainda no próprio capítulo 4. Em vez de dizermos o seguinte, ao invés de dizermos que certamente vamos fazer isto e aquilo, devemos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Existe uma teologia esdrúxula e estranha em algumas igrejas, que dizem o seguinte: nós não precisamos orar pedindo, assim, se o Senhor quiser, tire isso do seu vocabulário, diga o seguinte: eu determino, vai acontecer. Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. E eles partem do seguinte pressuposto: Deus quer que você seja feliz, que você tenha tudo do bom e do melhor, então para que pedir se for da vontade de Deus? Diga o seguinte: eu determino, vai acontecer isso. É arrogância, é prepotência, porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou, Ele sabendo da vontade de Deus, mas quando esteve no jardim do Getsêmani, Ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Se o próprio Senhor Jesus, que era perfeito e que sabia qual era a vontade de Deus, ainda assim, numa crise que ele estava por causa da própria natureza humana, ele submeteu a sua oração à vontade do Senhor. Quem somos nós para nos levantarmos, arvorarmos diante do mundo e dizermos: isso vai acontecer comigo, porque eu determino? Que determina nada, não consegue determinar nem se vai chover amanhã. Como é que vai determinar que vai ficar curado, que vai ter dinheiro ou tantas outras coisas mais? Nós somos fracos, e isso é soberba, isso é orgulho, e isso é condenável aos olhos do Senhor. Devemos nos submeter a Deus, devemos ouvir o que as Escrituras dizem. Tudo isso é orgulho, jactância, e isto é maligno, como diz o próprio texto. Isso vem de Satanás, isso vem do diabo. Toda jactância, todo orgulho vem do diabo, é maligna. Mesmo nos arraiais cristãos, mesmo quando se usa o nome de Deus, isto é orgulho, isto é vanglória que milita contra a vontade soberana de Deus. A vontade soberba do homem faz com que este se assente no trono, tome a batuta das mãos de Deus e queira reger os céus e a terra, a vida dos outros e a sua própria vida. Essa vontade soberba do homem está em contraste com a vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus humilha o ego humano, mostrando quem está no controle. É Ele, e Ele vem e faz conforme lhe apraz. Montaigne, um intérprete bíblico, disse o seguinte quanto a esse texto: a presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. A presunção ataca todas as esferas da vida. As escolhas: viajaremos, passaremos um ano; as habilidades: negociaremos; as vontades: teremos lucros; e a vida: hoje, amanhã e um ano. Como viver para agradar a Deus? Planejando, sim, mas colocando Deus no nosso planejamento e colocando Deus na nossa história. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus e submeter o nosso futuro e o nosso ano ao Senhor Deus. A vida é complexa, a vida é incerta. Portanto, não há razões plausíveis de querermos determinar o futuro.
O homem, ele se acha especial. E quando olhamos para a nossa própria vida, às vezes nós nos consideramos especiais. Achamos que a vida é sobre nós, mas a vida é sobre Deus, sobre Cristo. Quando penso sobre esse aspecto, eu lembro de um desenho, uma animação muito famosa, Toy Story. É um conto, um filme que fala sobre brinquedos que têm vida. E existe um personagem que se chama Buzz Lightyear. E é a ideia de o Lightyear de ano-luz. E esse brinquedo, ele achava que era real. E é muito interessante esse aspecto. Mas há uma ironia em tudo isso, porque ele acha que ele é o patrulheiro do espaço, ele é o senhor da galáxia, e ele protege o universo. E quando ele está ali, em um contexto de conflito, ele pula a janela, e ele fala com o seu bordão, que é irônico: para o alto e além, para o alto e para o infinito. Muito interessante esse aspecto. Mas o seu orgulho cai por terra, a sua casa cai, quando literalmente, ao pular pela janela, achando que iria voar, ele cai no chão e quebra o braço. E quebra no sentido de partir como um brinquedo mesmo. E ele então percebe quem ele é. Ele é um brinquedo que pertence a uma criança. E é interessante quando olhamos toda essa filosofia e olhamos para a nossa vida, porque nós não passamos de mais um nesse imenso universo. Por que essas arrogantes pretensões? Por que acharmos que somos alguma coisa, quando na verdade nós somos mais um nesse imenso universo? Tantos vieram antes de nós, e outros tantos virão depois de nós, se o Senhor não voltar. Quando pensamos em tudo isso, pensamos no aspecto do governo de Deus, que nos tem e nos controla e nos governa. Que possamos deixar um tchau, um adeus ao ano findo, e levarmos a Deus o ano vindo. E que com esse trocadilho possamos trocar a vontade soberba do homem pela vontade soberana de Deus. Aqueles que conhecem esta verdade e não praticam, pecam. E é assim que Tiago termina no versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve viver uma vida para Deus, mas não faz, não age, não pratica, como eu comecei na minha prédica, no meu sermão, falando que essa é uma carta prática. Se nós não fizermos todas essas coisas, nós estamos pecando. Se nós planejarmos o nosso futuro e não colocarmos Deus no nosso planejamento, se nós planejarmos e no nosso coração tivermos usura, e se nós não entendermos a nossa incapacidade, e é por isso que entregamos a Deus o nosso futuro, nós estamos pecando. Nós pecamos por omissões. Nós precisamos entender que o conhecimento implica em responsabilidade. E se nós recebemos essa palavra hoje, nós precisamos olhar para o futuro e colocarmos Deus no nosso planejamento. Nós devemos começar o ano com Deus, não simplesmente no sentido de vir à igreja e estarmos passando em oração. Isso é bom, isso é magnífico, isso é próprio daquele que quer começar o ano bem na presença do Senhor, mas isso não é tudo. Nós precisamos não simplesmente de ações pontuais, mas nós precisamos agir e agir com hábitos de buscar servir ao Senhor Deus. Gostaria de concluir dizendo o seguinte: na plenitude dos tempos veio Cristo ao mundo, conforme Gálatas 4:4, alguém nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E esta vinda de Cristo foi planejado antes da eternidade. Deus planejou
juntamente com o próprio Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo, na economia da Trindade. Eles resolveram, eles planejaram, e no tempo determinado por Deus, no tempo certo, Jesus veio ao mundo, e ele viveu o tempo exato que ele precisava viver, e ele veio com uma missão específica: morrer por mim, morrer por você, para nos salvar e nos levar para Deus. A pergunta é: se Deus planejou isso em nosso favor, o que nós temos planejado para a glória de Deus e para viver em favor desse Deus glorioso que tudo nos deu? Que nós possamos dizer adeus 2018, no sentido de tchau, e que nós venhamos dizer adeus o nosso 2019, no sentido de darmos a Ele a nossa vida e o nosso futuro e tudo que nós somos. E que Deus nos abençoe e nos guarde nessa missão e nesse intento.